Olá, meus amados irmãos em Jesus, um dia de muita paz para todos nós, um sábado de muitas alegrias. Estamos aqui hoje iniciando o nosso momento do Evangelho Diário, estes breves minutos que todos nós retiramos do nosso dia para estarmos aqui com o nosso coração em Jesus e com o nosso pensamento em Deus, nosso Pai. Então sejam muito bem-vindos e é com muita alegria que a gente partilha do pão do Evangelho neste instante. Minutos, eu sempre digo preciosos, que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para o nosso coração. Hoje, meus irmãos, para começar o nosso sábado, eu convido a todos para começarmos com uma oração a Jesus. E para este momento, vamos juntos aqui colocar aquela pintura tão bela digital do Cristo que nós já estamos acostumados. E nesse momento, com Jesus em nosso coração, com o nosso pensamento elevado até o mais alto, tranquilizemos a nossa alma e vamos sentir todo o amor de Jesus nos envolvendo. E em uma só voz, partindo do fundo do nosso coração, vamos rogar ao Cristo por proteção em nosso dia. Hoje, que Jesus nos ajude a lidar com todas as tentações que habitam dentro de nós. Os vícios, o egoísmo, o orgulho, a ganância, a impaciência, o ódio, as paixões baixas. Todas essas tentações que habitam dentro da nossa alma. Que Jesus nos ajude a vencê-las. Que elas não dominem o nosso dia. Que elas não dominem a nossa vida. E que o nosso coração possa se limpar de todo o desejo baixo que nos conduz para os caminhos desviados da vida. E que o Cristo possa, segurando em nossas mãos, nos ajudar a caminhar e a fazer hoje melhores escolhas, pensando na vida eterna. E que assim seja. Meus amados irmãos, são com essas palavras que partem do nosso coração que nós iniciamos hoje o nosso Evangelho Diário. Hoje, meus irmãos, nós iremos falar sobre palavra e atitude. Porque falar é uma coisa, agir é outra. Nós podemos prometer através das palavras tudo, mas cumprir o que a gente promete, como se diz, já é outro caminho. Então hoje, exatamente sobre esse tema, nas palavras de Emmanuel, no item 194 do livro Um Minuto com Chico Xavier, eu convido a todos a lermos aqui a sabedoria dessas palavras. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Essas palavras de Emmanuel para o nosso coração, simples palavras, mas difíceis de serem vivenciadas, não é mesmo? Olha, meus irmãos, Emmanuel está nos dizendo aqui que às vezes a gente fala,
E muitas vezes nós falamos, prometemos e dizemos isso, e falamos que vamos cumprir aquilo, falamos tudo, tudo, mas às vezes não seguimos de acordo com o que falamos, não cumprimos em comportamento e atitude com o que prometemos. Então, às vezes falamos uma coisa e agimos totalmente contrário. Talvez porque o nosso coração, ainda está muito imerso no imediatismo, nos desejos do aqui e do agora. E exatamente por isso se esquece, deixa de lado tudo o que falou e prefere agir de acordo com as suas vontades. Mas vontades carregadas de paixões baixas, de vícios, carregadas de egoísmo. Pois é, meus irmãos, me lembro muito aqui de Jesus nesse momento, porque para a nossa vida a gente lembra do Cristo em todos os momentos. Toda a caminhada do Cristo é um oceano de aprendizado para nós. Então vamos juntos aqui retornar a 2000 anos atrás, a mais de 2000 anos atrás, quando Jesus estava aqui conosco. Vamos retornar na história e nos lembrar tudo o que Jesus pregou, tudo que ele falou, tudo que ele falava para o outro e todas as promessas que ele fez. Diante das palavras que ele falava, Jesus também cumpria, também seguia esse caminho. Ele também agia de acordo com o que ele falava. Jesus é o exemplo perfeito daquele que fala e segue o que fala, daquele que é fiel ao que expõe com as palavras. Jesus é o exemplo perfeito para todos nós. Se Jesus falava sobre paciência, ele agia com paciência. Se ele falava sobre perdão, ele agia com perdão. Se Jesus falava sobre vencer as tentações internas do nosso coração, Jesus venceu todas as tentações. Aliás, claro aqui para nós, aquele momento no deserto, em que Jesus está no deserto e ali aparece um espírito maligno, digamos assim, como é narrado para a gente, aparece um espírito maligno em que ele vai propor coisas a Jesus. Propor o mundo, o reino da terra, propor tudo o que Jesus queria, propor as coisas materiais, para Jesus ganhar coisas materiais. Ou seja, tentações. É aquele momento que o espírito maligno, ele tenta o coração do Cristo, em que ele se aproxima de Jesus e ali faz sugestões. Como se diz, olha, eu te dou toda a terra, mas é só você me seguir. É só você fazer o que eu quero. Eu te dou tudo isso. Tudo pode ser seu materialmente, mas aí você tem que me seguir. E o Cristo naquele momento do deserto. E ele nega a todas as tentações, a todas as propostas que aquele espírito maligno faz. Mostrando que nós também, se tivermos vontade firme, meus irmãos, mesmo que estejamos nesse deserto interno, naquela sede, naquela, como se diz, tudo é nos retirado, a gente consegue ainda optar pelo bom caminho, pelas boas escolhas que nós prometemos seguir, ao invés de ceder às tentações imediatas, fáceis, prazerosas do mundo. Jesus negou todas as tentações. Por isso, depois ele fala sobre
que nós podemos vencer essas tentações. E claro que quando Jesus fala sobre isso, até na oração que ele nos ensina, a oração do Pai Nosso, Jesus coloca ali, naquele trecho final: Pai, nos ajude a livrar do nosso coração todas as tentações, não nos ajude a cair nas tentações. Ou seja, porque Jesus sabia da nossa fraqueza humana ainda. Então, para que nós possamos repetir todos os dias através das palavras, que não venhamos a cair em tentação. Pai, me ajuda a não cair nas tentações do meu próprio coração, das minhas vontades fracas. Então, Jesus coloca isso na oração para a gente repetir com as palavras, para a gente lembrar de agir assim todos os dias. Porque as nossas palavras têm que estar de acordo com as nossas atitudes. Meus irmãos, nós podemos falar 1000 coisas, mas se não cumprirmos, não tentarmos, é tentar pelo menos, tentarmos viver aquilo que falamos, qual mérito a gente vai ter? Qual a nossa responsabilidade diante da vida, diante da palavra? Então hoje, para o nosso dia de sábado, para o nosso momento aqui do Evangelho, eu deixo essas palavras de Emmanuel, relembrando aqui a Jesus, que todos nós possamos entender o peso das palavras, o peso do que a gente fala, do que a gente promete, do que a gente verbaliza, e que possamos buscar, pelo menos tentar, alinhar as nossas atitudes de acordo com as nossas palavras, para que elas sejam verdadeiras, para que elas sejam puras, para que elas possam expressar o nosso desejo verdadeiro do coração. Que as nossas palavras estejam de acordo com as nossas atitudes. Hoje, meus irmãos, eu deixo aqui para nós esse ensinamento. Eu deixo aqui para nós essas palavras. Que a paz de Jesus possa nos abençoar, estar conosco em nosso coração e que essas palavras da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, possam nos iluminar, nos esclarecer e estar conosco hoje e por toda a nossa caminhada. Nos encontramos amanhã com a bênção e permissão de Deus. Que assim seja.